Fala pessoal, beleza? Professor Christian Gonçalves. Agora a gente chegou na última parte da nossa legislação institucional. E hoje o que a gente vai estudar? Regulamento disciplinar da Brigada Militar, que está previsto aí no decreto estadual, né? Estadual aqui do nosso Rio Grande do Sul, amado, 43.245 do ano de 2004. Então, agora, no dia 19 de julho de 2025, vai fazer 21 anos que esse decreto está em vigor, aí está valendo. Nem todo esse período ele foi aplicado, em algum momento, né? Em alguns momentos ele foi suspenso pelos tribunais superiores, a sua aplicação, mas hoje está tudo bem, tanto é que veio no conteúdo programático do edital de vocês e pode sim ser cobrado. Então, estamos juntos, sem muita enrolação. Olha só, como que a gente vai estudar esse decreto aqui, 43.245, chamado, né, popularmente aí por RDBM, Regulamento Disciplinar da Brigada Militar. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz lá na Lei 10.990, 91 e 92, que eu trazia exatamente o texto da lei e eu ia destacando aqui para vocês. Aqui eu não vou trazer exatamente o texto da lei, porque esse decreto ele é bem grande, tá, pessoal? E ele tem também os seus anexos, principalmente a parte lá das transgressões. Aqui eu vou citando, ó, artigo 1º. Então, se tu tá com a legislação na íntegra aí, tu vai ver de onde que eu tô tirando as informações. Mas deste artigo 1º, eu vou trazer só os tópicos que realmente interessam para a tua prova e que eu aposto ali que podem ser cobrados. Obviamente, cabe a vocês fazerem uma leitura complementar posteriormente à nossa aula aqui. Mas, basicamente é isso. Então, sem muita enrolação. Por exemplo, do artigo 1º, olha só o que eu acho que é importante para a tua prova. Algumas coisas são óbvias, mas o óbvio, muitas vezes, precisa ser dito mais de uma vez. A camaradagem é indispensável à formação e ao convívio. Então, olha assim, principalmente naqueles concursos de nível médio, ocorre. Dentro de uma questão de legislação, parece que está fazendo uma questão de português. Por exemplo, o que a banca vai alterar aqui? Ela vai tirar o prefixo in da palavra indispensável. Então, troca todo o sentido da frase, troca todo o sentido da alternativa. Por exemplo, se eu falar a camaradagem é dispensável à formação e ao convívio dos militares estaduais, totalmente incorreto, tá, pessoal? Então, ó, é indispensável. O que a banca pode fazer também? Trazer o sinônimo de indispensável, trazer imprescindível, que é a mesma coisa, no final das contas, que indispensável. Então, fechamos o primeiro tópico. O que mais? Do artigo 1º. Olha só, incumbe, ou seja, cabe ao superior hierárquico. O que é o superior hierárquico? Ao militar mais antigo. Incentivar e manter a harmonia e a amizade, ou seja, a camaradagem, bom convívio entre os seus subordinados. Então, o sargento vai ter que fazer com que os soldados dele não briguem, o capitão vai ter que fazer com que os seus sargentos, seus soldados, enfim, todos os militares abaixo dele ali, tenham uma camaradagem e tenham o tal do espírito de corpo, espírito de tropa, algumas coisas que vocês vão aprender muitas vezes somente na dor, somente fazendo cursos operacionais lá onde vocês vão precisar realmente do colega para entender que o colega vocês precisam de fato respeitar e adorá-lo, né? Muitas vezes a gente não faz isso na prática, mas a gente tem que entender essa situação como necessária. Pessoal, então vamos lá. O que a banca pode fazer nessa frase aqui? Ó? Incumbe ao superior hierárquico. Ela pode riscar isso aqui e pode riscar a última palavra aqui e inverter as bolas. Ela pode dizer assim, ó, incumbe ou cabe aos subordinados incentivar e manter a harmonia, a amizade entre os seus superiores hierárquicos. Já pensou, cara? O soldado fazendo com que os capitães não briguem, né? O sargento fazendo com que os tenentes não briguem. É totalmente ao contrário, pessoal. É olhando para baixo. Ó. O sargento dizendo, ô soldados, não vão se matar, né? Não vão, a gente não tá certo que a gente não precisa gostar um dos outros, a gente pode se odiar, mas a gente tem que trabalhar direitinho, né? No trabalho aqui, a porra tem que ser séria, beleza, pessoal? Então, vamos lá. 3, né? Próximo tópico do artigo 1º, se eu não me engano, é o último. Né? As demonstrações de camaradagem, cortesia, consideração, obrigatórias entre os militares estaduais, devem ser dispensadas. Prestem atenção nesses termos aqui, ó. Devem ser dispensadas também aos militares das Forças Armadas. Então, aqui a gente tem Marinha, Aeronáutica e Exército, e aos militares estaduais de outras corporações. Então, aqui a gente consegue enquadrar o pessoal militar de outros estados. O policial militar de Santa Catarina, o bombeiro militar do Paraná, e por aí vai, tá? Diversos outros estados da federação. Então, vamos lá. O que eu quero chamar atenção para vocês aqui ó, nessa parte? Devem ser dispensadas. Dá a entender que tu pode abrir mão de respeitar um militar de outra força, né? de outro estado, por exemplo, das Forças Armadas. E eu posso abrir mão, pessoal, o dispensadas nesse caso aqui, ó, quer dizer oferecidas. Então, os sinais de respeito, né, cortesia, consideração, camaradagem devem ser oferecidos também ao pessoal das Forças Armadas e ao pessoal militar estaduais de outras corporações e também de outros estados. Certo? Então, dispensadas, nesse caso aqui, ó, devem ser oferecidas. Se aparecer lá na tua prova, devem ser dispensadas, está tudo certo, porque o dispensadas está no sentido de oferecidas. Estou repetindo isso aqui para vocês,
mas acredito que vocês entenderam. Vamos lá. Do artigo 2º, do artigo 1º é isso aí. Do artigo 2º tem duas informações importantes. Os alunos, os demônios, o aluno ele faz tudo que é tipo de coisa que às vezes a gente nunca acha que pode acontecer. O aluno faz mais de uma vez, 2, 3 vezes, acaba repetindo intensamente. O aluno ele vive totalmente intenso, de forma intensa. Então, para controlar o aluno, que é um bicho totalmente, quase que incontrolável, a gente vai aplicar duas normas, digamos assim, disciplinares. 2, 3, às vezes mais, né? Primeiro, a gente vai aplicar o RDBM. Então, aos alunos a gente aplica sim o RDBM e o aluno a gente aplica outras, mais do OPM, né? Por que mais do OPM? Ou seja, mais as regras disciplinares, regulamentos, regimentos internos das escolas, ou seja, do órgão policial militar em que ele estiver frequentando o curso de formação. Pode ser de soldado, pode ser de capitão, pode ser o curso de sargento, pode ser o curso de tenente, pode ser qualquer curso. Então, esses alunos, eles responderão de acordo com o RDBM e também com as demais normas disciplinares exclusivas daquela escola. Vamos ler o que diz o parágrafo 2º do artigo 2º. Os alunos do órgão de formação de militares estaduais, então pode ser do CBA-PM, pode ser do CBF-PM, pode ser do CS-PM, pode ser de um monte de coisa, do CTSP, também estão sujeitos, ou seja, além do RDBM, há outras normas. Que normas? Aos regimentos internos, regulamentos, normas e ordens específicas das OPMs, ou seja, das escolas, né, do órgão policial militar, e a gente consegue enquadrar como escola, em que estejam matriculados e ou frequentando o curso. Então é uma forma de controlar os leões. Além do RDBM, eles terão que respeitar as normas disciplinares exclusivas daquela escola em que eles estiverem matriculados. Dúvida? Muito interessante. Essa aqui, ó, isso aqui gera muita dúvida nos alunos, né? Me aposentei, Christian. Eu trabalhava na Brigada Militar, eu era soldado, por exemplo, da Brigada Militar, por um tempo fui promovido a sargento, chegou um momento que eu me aposentei, tá? Me aposentei. Eu jamais, depois de aposentado, posso ser responsabilizado de acordo com as regras do regulamento disciplinar da Brigada Militar? Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque aos inativos, ou seja, aos aposentados, aos velhinhos de maneira geral, né? A gente sabe que nem todo inativo é aposentado, mas vamos trabalhar com isso aí. O aposentado, o inativo lá, via de regra, eles não são alcançados. Via de regra, a gente não consegue aplicar aos aposentados as regras aqui do RDBM. Mas tem essa exceção aqui, ó, salvo segredos militares. Por que eu escrevi salvo segredos militares? Deixa eu trazer um exemplo prático para vocês. Tem um pessoal que trabalha com inteligência na Brigada Militar. O que é isso aí? O pessoal trabalha barbudão, né? O pessoal trabalha a paisana, né? O pessoal trabalha praticamente disfarçado ali, coletando informações para que o comando consiga aplicar os instrumentos disponíveis ali da melhor forma. Então, o índice de criminalidade aumentou na determinada vila. A gente sabe quem é o chefe, a gente sabe quem é que está traficando. O pessoal da inteligência vai lá, coleta esses dados, entrega para o comando e o comando consegue distribuir melhor as viaturas, distribuir melhor o efetivo. Via de regra, é isso aí. Algumas das informações sensíveis de que a inteligência trata, pode ser que sejam os tais segredos militares, que são informações ultra sigilosas, são informações um pouco mais sensíveis que as informações sensíveis normais, tá? Então, a divulgação, né, a revelação desses segredos, qualquer coisa nesse sentido, pode ser considerado algo que configura alguma transgressão aqui. E, se for feito isso aí, o militar, que mesmo que inativo, ele vai ser alcançado pelo RDBM. Então, a gente tem a regra e a gente tem exceção. Qual é a regra para os inativos? Que eles não são alcançados. Tem exceção? Sim. Por exemplo, divulgação de segredos militares. Não é porque tu te aposentou, durante a carreira tu trabalhou na inteligência, te aposentou num dia, no outro dia estava lá na Cristina Ranzolin e no Marco Matos, dando entrevista para a RBS, falando tudo o que acontecia e todas as informações que passaram por ti naquele momento. Então, não funciona assim, tá, pessoal? Por segredos militares, os inativos, sim, poderão ser responsabilizados. Questão na tela para vocês, é questão bem tranquila, mas pode aparecer na tua prova. Vamos lá. Sobre o regulamento disciplinar, analise as afirmativas abaixo. Afirmativa número 1. A camaradagem é dispensável. Errado, tá, pessoal? Errado. Já vou marcar aqui, ó. A camaradagem é indispensável. A camaradagem é imprescindível. 2. Os alunos matriculados em órgãos de formação estão sujeitos não apenas ao regulamento. Que regulamento? RDBM. Mas também, então mas também há normas internas dos OPMs, ou seja, das escolas que estiverem frequentando o curso lá. Então, sim, pessoal, sim, é isso aí mesmo, RDBM, mas as normas internas. A 2
está correta, né? 3. Militares estaduais inativos não são sujeitos a qualquer norma disciplinar. É errado, pessoal. Principalmente aí, ó, com relação a segredos militares, sim, eles podem estar sujeitos, sim, eles podem ser responsabilizados. Então, 3, incorreta. Logo, apenas a B, né? Apenas a número 2, na verdade, que está correta. Então, gabarito. Letra B, espero que eu tenha acertado, né? É isso aí mesmo, apareceu na tela aí para vocês. Gabarito, letra B. Pessoal, o óbvio precisa ser dito mais de uma vez. Eu sempre repito essa palavra aqui, mas vocês não podem simplesmente deixar a aula rolando e fazer com que eu resolva essa questão sozinho. Sempre que aparecer uma questão na aula aqui, vocês pausem a aula, tá? Façam a questão e depois liberem o vídeo para ver a minha resolução e se bateu com aquelas informações que vocês têm também e com aquilo que vocês aprenderam. Então, tamo junto, vamos lá. Hierarquia e disciplina. Cara, a gente já falou de hierarquia e disciplina no artigo 142 da Constituição Federal, quando a gente falava das Forças Armadas. A gente falou de hierarquia e disciplina lá no artigo 2º da Lei 10.990, no artigo 1º da Lei 10.991. Então, a gente já falou diversas vezes do HD militar, que é o quê? São as bases institucionais de toda e qualquer instituição militar, seja ela federal, seja ela estadual. E a Brigada Militar não é diferente, tá? Tem as suas bases institucionais, que são o HD, tá? Hierarquia e disciplina está aparecendo na tela para vocês aí, artigo 3º, então já nem vou ler. O artigo 4º eu passei, já pulei direto para o artigo 5º. Por quê? Para mostrar para vocês que nem sempre a gente vai necessitar ler toda a legislação. A gente não precisa decorar a legislação para que a gente consiga acertar uma questão lá no dia da prova. Vou dar um exemplo para vocês prático agora, né? Não agora, mas no próximo slide. Vamos lá. Artigo 5º. O artigo 5º eu vou colocar aqui para vocês porque eu preciso explicar um pouquinho mais. Vamos lá. As ordens legais devem ser prontamente executadas. Então, tu não pode ficar te salameando. Ah, mas sargento. Ah, mas eu tô cansado. Ah, mas não sei o quê. Não tem isso aí, tá? No militarismo. Quem nunca foi militar já tem que saber. Já tem que entrar na brigada, no corpo de bombeiros, sabendo. As ordens legais, ou seja, se a ordem for legal, ela estiver de acordo com as leis, ela estiver de acordo com todo o nosso ordenamento jurídico, tu tem que virar as costas imediatamente e ir fazer. Não tem essa de eu tô cansado, ah, meu Deus do céu. Então, as ordens legais devem ser prontamente executadas, cabendo inteira a responsabilidade à autoridade que as determinar. Então, o sargento me mandou fazer alguma coisa, a ordem era legal, mas daquilo que eu fiz, daquilo que ele me mandou, eu fiz exatamente como ele mandou. E houve alguma responsabilização, houve alguma reclamação. Bom, então vão reclamar lá para ele. Por quê? Porque ele que determinou. Então, a responsabilidade é dele, certo? Caso de dúvida, é garantido esclarecimento. Então, sargento, capitão, não entendi muito bem. Cara, não vai, na prática lá, isso aqui é só teoria, tá? Na prática não vai ficar falando, capitão, você pode me explicar melhor? Mas, capitão, não é assim? Mas, sargento, não sei o quê. Cara, não fica muito demais lá, senão os caras vão te correr. Vão dizer, cara, sai daqui, soldado, vai fazer de uma vez e para de encher o saco, tá? Mas é isso aí. No caso de dúvida, tu pode solicitar o esclarecimento. Mas aqui, essa informação é importante, ó. Então, asterisco nessa informação do artigo 5º que diz assim, ó, poderá ser solicitada por escrito quando contrariar um preceito legal. Então, por exemplo, tu é soldado, moderninho de brigada militar, o tenente chegou para ti e falou, ô soldado, vai lá e faz tal coisa, mas eu quero que tu faça assim e não assado. E aí tu tá vendo que aquilo ali é ilegal, tu tá vendo que aquele ato ali é irregular, não bate com a lei, não bate com determinado regulamento, mesmo que seja interno da brigada militar lá. Então, se contraria um preceito legal, por exemplo, uma lei, um regulamento, uma norma jurídica, qualquer ela que seja, tu pode dizer, ô capitão, vamos fazer o seguinte, ó, o senhor coloque no papel que eu tenho que fazer isso aí. Provavelmente ele vai te dizer, então, beleza, eu tô colocando no papel que eu vou te prender, né? Mas, pessoal, é sem sacanagem, né? Os caras não... Mas pode pedir, tá? Pode pedir. Que fique bem claro, tu pode solicitar por escrito. Capitão, isso aí é ilegal. Então, o senhor coloque no papel aqui, coloque no papel. Quando tu falar para ele colocar no papel, tu já vai estar com as mãos algemadas ali, sem cadarço, né? Mas é isso aí, certo? Pode solicitar por escrito quando contrariar uma ordem legal. Detalhe, cabe ao executor a responsabilidade pelos excessos e abusos. Então, agora a gente vai fazer este tópico aqui e ligação com este, ó, este e este, tá? Esqueçam os outros. O que eu disse nesse primeiro tópico? Eu falei assim, ó, que a ordem, quando for legal, ela deve ser prontamente executada. E a responsabilidade daquilo ali vai ser de quem? De quem determinou. Então, se o sargento que me mandou, a ordem era legal, alguma reclamação em razão daquele ato, a reclamação vai ter que ir lá para ele, porque foi ele que me mandou. Mas se o sargento falou assim, ó, ô Christian, pega a tua viatura, o teu dupla, pega uns cones e vai fazer uma barreira de trânsito em determinado local, em determinado bairro da cidade.
Cheguei lá, comecei a me passar, comecei a me abusar, querer inventar coisinha, meter pé em porta, né? Fazer algumas revistas ali que eu não podia fazer, não estavam autorizadas, não tinha fundada a suspeita para fazer, ou seja, eu me excedi, eu me abusei. Mas a ordem inicial lá foi legal. Mas nesse caso, se eu que me abusei, a responsabilidade passa a ser minha. A responsabilidade passa a ser minha. Então te liga, a ordem é legal, beleza, mas eu que me abusei, então, nesse caso, a responsabilidade passa a ser minha. Então, te liga aqui, ó, cabe ao executor. Quem é o executor? Sou eu. Responsabilidade pelos excessos e abusos cometidos, né, em decorrência, inicialmente, de uma ordem legal. Certo, pessoal? Artigo 5º fomos, então, fechamos. Artigo 6º. Vamos lá. Todo militar estadual que se deparar com um ato contrário à disciplina militar deve adotar as providências cabíveis pessoalmente se houver precedência. Ou seja, o que é se houver precedência? É se for mais antigo. Por exemplo, eu sou sargento, tá? Eu sou sargento. Eu trabalho com um soldado. Meu motorista ali, abordamos um indivíduo e eu verifico que o soldado, em algum momento da abordagem ali, pegou o dinheiro do cidadão, ou seja, acabou de praticar peculato, que é praticamente um furto, só que aplicado exclusivamente aos funcionários públicos. Então, ele pegou o dinheiro da ocorrência, né? Então, ele praticou peculato. Se eu verifiquei aquilo ali, eu sou mais antigo que ele, eu tenho precedência, eu devo de imediato prendê-lo, eu devo de imediato tomar as providências cabíveis. Mas se for ao contrário, eu sou o soldado, e aí, em uma abordagem, eu vejo o sargento praticando aquele crime, aquele peculato. O que eu vou fazer? Eu vou diretamente prender o sargento? Nesse caso, eu não tenho precedência. Eu sou mais moderno. Então, o que eu devo fazer? Alô, tenente, o sargento acabou de fazer merdinha aqui. O senhor vem aqui e prenda ele, então. Então, se liguem, ó. Se eu tenho precedência, eu faço direto. Se eu não tenho precedência, eu comunico a quem de direito, tá? Vou comunicar ao comandante ou ao representante. Obviamente, mais antigo que aquele militar lá. Questão na tela para vocês, e essa questão vai provar aquilo que eu falei, que nem sempre eu preciso decorar tudo para que eu consiga acertar uma questão na prova. Sobre as manifestações essenciais, Christian, mas eu não vi manifestações essenciais. Beleza, foi de propósito, tá? Que essa questão está aqui. Eu falei para vocês que a gente ia pular o artigo 4º e mesmo assim a gente ia conseguir fazer uma questão depois. Sobre as manifestações essenciais da disciplina e da hierarquia na Brigada Militar, analise as afirmativas abaixo, tá? As afirmações. 1. A correção de atitudes é uma manifestação de disciplina e de hierarquia. Olha só, eu não tenho certeza disso aqui, mas tem alguma coisa aqui que pode estar errado? A princípio, tudo certo, tá? Eu estar me autocorrigindo, corrigindo as minhas atitudes ali, isso é uma manifestação da disciplina e da hierarquia, que eu sou disciplinado e que eu respeito a hierarquia também? Olha, cara, a princípio sim, não tem nada aqui que me salte aos olhos, tá? Então vamos lá. 2. A dedicação integral ao serviço não é considerada essencial. Como assim? Quer dizer, então, que eu não preciso me dedicar integralmente ao serviço da Brigada Militar? Cara, a Lei 10.990, ela é clara com relação a isso aí. Eu devo sim me dedicar integralmente ao serviço da Brigada Militar, tá? Então, aqui, ó, mesmo que eu não saiba, isso aqui tem tudo para estar errado. Vamos dizer que a dedicação integral ao serviço não é considerada essencial. Cara, tem tudo para estar errado. Mesmo que eu não tenha visto isso aqui agora há pouco, tá? 3. O respeito à hierarquia deve ser observado entre os militares ativos. Então quer dizer que o soldado vai respeitar o sargento que está na ativa. Mas e se um dia chegar um sargento da reserva para mim dizer: ô fulano, eu trabalhei lá em 1950, nós patrulhávamos a cavalo, e aí tu vai dizer: tá, beleza, então tchau pra ti. Não funciona assim, cara. Tu tem que respeitar também, né, o militar da inatividade. Então, ó, vamos lá. O respeito à hierarquia deve ser observado entre os militares ativos, pessoal que está trabalhando ainda, mas não entre ativos e inativos. Cara, como assim, cara? É óbvio que isso aqui está errado. O cara que está na ativa, ele tem que respeitar aquele que está na inatividade também, tá? Então, errado. Não preciso nem dizer por quê. Já disse, na verdade. 4. A colaboração espontânea para a eficiência da instituição é uma das manifestações essenciais da disciplina. Cara, é óbvio que isso aqui está certo. Então, vamos botar um certo aqui, vamos ver. Tá? Então, ó, 1 está correta, 2 está incorreta, 3 está incorreta e 4 está correta. Vamos eliminar as que a gente tem certeza, né, que estão certas. Aliás, as que estão incorretas, né, que são a 1, a 2 e a 3. Vamos lá. Não pode ter 3, aqui tem 2, aqui tem 2 e 3, e aqui tem 3. Automaticamente a gente só fica com C. Vamos ver. É isso aí, tá?
A princípio, é isso aí. Deixa eu ver o gabarito. Gabarito letra C. Fechamos, pessoal. Então, nem sempre a gente tem que dar uma de burro ali, né? Botar o crachá de burro no peito ali. Dizer, cara, eu não vi isso aqui, portanto eu não consigo. Tenta essa porra aí. Tenta ler um pouquinho a questão, devagar, tranquilo. Tenta dar uma analisada ali para ver se não tem algum erro que salte aos olhos. E quando saltar aos olhos, tu vai lá e faz por eliminação ali, por critério de eliminação, que foi o que eu fiz aqui. Algo que tu tem certeza que está errado, vai lá nas alternativas e risca todas aquelas que aquela assertiva está presente. Fechou, pessoal? Então aqui, ó, artigo 4º para vocês. Agora sim, eu trago ele, ó. São manifestações essenciais da disciplina e da hierarquia policial militar, correção de atitudes, pronta obediência às ordens dos superiores hierárquicos, dedicação integral ao serviço, colaboração espontânea para a disciplina coletiva e eficiência da instituição, consciência das responsabilidades. Aqui, ó, essa aqui é a mais importante. O respeito à hierarquia entre servidores militares ativos e inativos. Não é porque o cara é aposentado que não vai ter, né, o direito ao respeito dos militares da atividade. Rigorosa observância das prescrições legais, né, e regulamentares. Então, basicamente, só mostrar para vocês, tá? Não tem muito o que decorar aqui. Transgressões disciplinares, artigo 7º, vamos lá. Transgressão disciplinar é qualquer violação da ética. Onde que a gente viu isso aqui? Ó? Lá no VED, da Lei 10.990, valores, ética e deveres, onde os conceitos de ética eram todos aqueles que começavam por verbos, né? Amar, acatar, respeitar, não sei o que mais, fazer um monte de coisa lá, tá? É isso aí, tá? Os conceitos de ética. Conceito de deveres é quando a gente fez aquele mnemônico chamado o sacrifício de quem ri é a obrigação de cumpro de. Lembra disso? Lá da Lei 10.990. Ou das obrigações policiais militares na sua manifestação elementar e simples, bem como qualquer omissão ou ação contrária a preceitos legais ou regulamentares. Cara, eu chuto que isso aqui, se cair na tua prova, vai estar presente no enunciado da questão. Mas tem algumas coisas que podem ser cobradas, tá? E geralmente é isso aqui. Geralmente é isso aqui, principalmente que o pessoal coloca muito, né, em simulados, né? Não, é porque a gente é professor que a gente não fica analisando, às vezes, o que os outros cursos, né, colocam nos simulados, ou o que os outros professores, né, fazem nos simulados por aí, ou que já caiu até nos processos seletivos internos da Brigada Militar, ou nas provas dos cursos de formação, a gente fica analisando, tá, pessoal? Não pense vocês que não, né? E geralmente é isso aqui que é cobrado desse artigo 7º. A responsabilidade criminal e civil não elide. Não elide. O que quer dizer não elide? Não exclui a incidência, não excluir, a incidência de transgressão disciplinar e, consequentemente, da aplicação de sanção disciplinar, caso a conduta não seja devidamente justificada. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Do que eu estou falando aqui? De um assunto chamado independência das esferas de responsabilização. Então, eu tenho via de regra assim, ó, esfera criminal, que, de maneira ampla, a gente confunde, às vezes, com a esfera penal, mas não é o caso aqui, não é o objeto de estudo, mas a gente vai colocar a farinha no mesmo saco. Essas duas esferas aqui, criminal e penal, a gente vai tratar como a mesma coisa. A gente tem a esfera civil, que é basicamente reparação daquele dano cometido, e a gente tem a esfera administrativa, mas como nós estamos falando de um regulamento disciplinar, nós vamos tratar ela como esfera disciplinar também. São 3 esferas onde tu pode ser responsabilizado de maneira individual. Então, vou dar um exemplo para vocês, um que eu sempre gosto de falar: abuso de autoridade. Abuso de autoridade, hoje a gente encontra na Lei 13.869, se eu não me engano, de 2019, por ali, 13.869 ou 13.864, alguma coisa assim, o número da Lei de Abuso de Autoridade. Cometi abuso de autoridade, tá? Estava em patrulhamento, daqui a pouco eu simplesmente pum, o cidadão chegou ali na viatura, ô seu, eu tenho uma informação para passar para vocês. Acabei de passar na casa assim, assim, assado, e tinha um monte de droga em cima da mesa, um monte de arma, e aquilo é da facção tal, e se vocês forem lá agora, vocês vão dar uma baita cadeia, vocês vão fazer uma baita apreensão. E eu bem louco, bem novinho de brigado, não entendi nada, não entendi que aquele craqueiro ali que passou por mim me deu essa informação, ele simplesmente estava querendo desviar a viatura do local onde nós estávamos indo. E aí eu fui na pilha dele, fui lá e pum, meti o pé na porta. Quando eu arrebentei a porta no meio ali, olhei dentro da casa uma velhinha de 79 anos, né? Sentada lá, meu filho, o que aconteceu? E agora? Sentei na graxa, abuso de autoridade. Acabei de violar um domicílio sem um mandado de prisão, sem um mandado de busca e apreensão, de nada, de porra nenhuma ali. Então, cometi um crime? Sim, cometi um crime. Beleza? Vou ser responsabilizado na esfera criminal / penal. Certo. Eu quebrei a porta no meio. Então, eu vou ter que reparar aquela porta, eu vou ter que reparar aquele dano ali. Então, vou ser responsabilizado na esfera civil também. Tá, mas eu posso ser responsabilizado na esfera administrativa ou disciplinar, sendo que eu já fui responsabilizado nessa e nessa? Sim, porque lá nas transgressões, lá no anexo 1, a gente vai ver algumas transgressões e uma delas é o tal do trabalhar mal de forma intencional.
Isso aí é uma transgressão de natureza grave, se eu não me engano. Então eu vou ser responsabilizado aqui também. Então olha que legal, pessoal. Não é porque eu vou pagar aqui, vou pagar uma cadeia aqui, né? Vou ter que cumprir uma pena. Não é porque eu vou ter que pagar a porta aqui, que aqui eu vou sair impune. Eu vou ser responsabilizado aqui também. Então te liga, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. A responsabilidade criminal e civil, então foi responsabilizado aqui. Não elide, não exclui a incidência de transgressão disciplinar. Então, eu posso ser responsabilizado aqui na esfera disciplinar também. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Mais que isso aí, a gente precisaria de mais tempo aqui para explicar. Vamos lá. São transgressões disciplinares. Aqui, a gente precisa entender um pouquinho. Aqui tu não pode estar com o corpo fechado, né? O teu corpo aqui tem que estar aberto. Por quê? Porque deixa eu te explicar. Ó. Tem duas formas, né, de tu praticar uma disciplinar. Uma transgressão disciplinar. Lá no final, aqui do nosso RDBM, a gente vai ter o anexo 1. O anexo 1 ele traz uma lista de diversas transgressões. Se tu praticar alguma coisa que está escrito nessa lista, já era, transgressão disciplinar. Mas pode ser que tu faça uma cagadinha e essa cagadinha o legislador esqueceu de botar na lista lá. E aí, vai ser transgressão também? Se ofender o pundonor militar, se ofender o decoro de classe, se ofender a honra militar, tu vai tomar ferro também. Tá? Porque não é só o que está escrito. Então, a gente vai entender que o anexo 1 é um rol taxativo, aliás, exemplificativo, certo, pessoal? Mas deixa eu explicar para vocês aqui. Vamos lá. Inciso 1, aqui do artigo 7º, tá? Todas as ações são transgressões disciplinares. Todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial militar estabelecidas lá no anexo 1. Então, na lista de transgressões deste regulamento. Mas vem no inciso 2 e fala assim, ó, todas as ações ou omissões ou atos não especificados na relação, que relação? Lá nessa lista aqui, ó, no anexo 1, citado, que afetem a honra pessoal, pundonor militar, decoro de classe ou sentimento do dever e outras prescrições, parará, e um monte de coisa a mais. Então, deixa eu dar um exemplo claro para vocês aqui. Quando que esse inciso 2 ele passou a ser aplicado? Com o surgimento das redes sociais, um dia apareceu uma rede social chamada TikTok, que geralmente o pessoal, para bombar lá, o pessoal começa a fazer uma dancinha, né? E aí o polícia, ele gosta de estar a par da situação também, ele vai lá, se farda de serviço na frente da viatura, ele faz a dancinha lá, como é que é, aquela, joga de ladinho lá, né? E aí, já era. Ele pode ser responsabilizado sim por isso. Mas vamos lá. Está escrito que não pode fazer dancinha lá no anexo 1? Não está escrito. Então quer dizer que ele pode fazer? Não pode, porra. Por quê? Porque vai afetar a honra pessoal, pode ser que afete o pundonor militar, que eu não vou explicar, senão aqui a aula vai ficar muito densa, pode ser que afete o decoro de classe. Então, para que ele seja responsabilizado, não é necessário que esteja escrito lá no anexo 1. Se não estiver escrito, mas afetar a honra pessoal, ele não pode fazer o joga de ladinho, certo? Fechou, pessoal? Espero que vocês entendam também essa parte. O artigo 7º é mais enroladinho, né? Mas vamos lá. Artigo 8º. As transgressões quanto à natureza. Quanto à natureza, classificam-se como LMG. Por que LMG? Leve, média e grave. Ah, mas Christian, já fiz já fiz a carteira de habilitação, já fiz sei lá o que lá, e lá tinha outra classificação que era leve, média e gravíssima. Ou leve, grave, gravíssima, ou grave, gravíssima e gravíssima. Sei lá, cara, não esquece, não vai colocar um gravíssimo aqui no meio, tá? LMG, leve, média, grave. A banca vai dizer que é leve, grave, gravíssima, ou que é leve, média e gravíssima direto. Sei lá, ela vai fazer alguma coisa nesse sentido. E aí tu decora através do LMG. Só que, olha só, lá no anexo 1, a gente vai ter 3 classificações: as leves, as médias e as graves. Certo, certo. Aqui vai ter uma lista, aqui vai ter uma lista, aqui vai ter uma lista. E aí, digamos que tu praticou uma conduta que estava escrita aqui, ó, na lista das médias. Mas aí, o capitão lá que vai te dar a pua lá, que vai sentar o dedo na caneta e vai te dizer: tu estás punido, estás, sei lá, detido por não sei quantos dias, sei lá, com prejuízo de escala, né? Com prejuízo de serviço lá. Ele pode ser, essa pessoa, né, o capitão, sei lá, o coronel, o comandante da tua unidade, aí, que tem responsabilidade por aplicar, que tem competência para aplicar essa punição, ele pode dizer o seguinte, ó, não, cara,
porra, esse cara, ele fez essa cagada aqui, fez, mas a ficha funcional dele, as alterações dele, que a gente chama, né, que é a ficha funcional ali, cara, esse cara só tem elogio desde que ele entrou na brigada. Olha quantas pessoas, quanto vagabundo ele prendeu, olha quanta droga ele aprendeu, olha quantas armas ele já tirou da rua, tem elogio de tudo que é jeito, tem referência elogiosa, que é um tipo de elogio também, né? Então, cara, eu vou fazer o seguinte, é média, né? É média, mas eu vou transformar na leve. Eu vou transformar em leve. Então, te liga, a classificação cabe a quem tem competência para aplicar as punições. A classificação cabe a quem tem competência para aplicar as punições. E pode também alterá-lo considerando o interesse da disciplina. Pode ser que ocorra essa alteração, né? E essa alteração geralmente nunca vai ser, né, para mais grave, geralmente é para mais leve, certo? Vamos lá. O que mais que eu trouxe aqui para vocês? Questão, né? Questãozinho. Falei que ia ter bastante questão aí. Sobre as transgressões disciplinares no regulamento disciplinar da Brigada Militar, assinale a alternativa correta. Correta. Eu tenho vício em circular o correto ou incorreta, né? Para saber realmente que eu estou procurando a certa, né? Porque já pensou, se eu acho que é incorreta e a letra A está incorreta, eu já marco de cara, mas eu li errado o enunciado, era correta. Então, puta merda, né? Não vão praticar essa cagadinha aí. Eu falo isso porque eu já fiz isso, obviamente, né? Vambora. Correto. A responsabilidade civil e criminal exclui. Errado, errado. A responsabilidade criminal e civil não elide. É o que fala na lei lá. Não elide, que é a mesma coisa que não exclui. Tá? A aplicação de sanção disciplinar caso a conduta seja considerada ilegal. Errado. B. Transgressões disciplinares são ações ou omissões contrárias aos preceitos legais ou regulamentares. Cara, eu não me lembro exatamente porque eu não decorei. Tudo bem, mas a princípio tá certo. A princípio tá certo. Então eu sempre fazia assim, ó, eu não sei, ponto de interrogação. Não tenho certeza, mas a princípio tá tudo certo porque nada me salta aos olhos como errado. C. As transgressões classificam-se como leve, grave e gravíssima. Errado. L, M, G, leve, média e grave. Não tem gravíssima, tá, pessoal? Não tem gravíssima. Deveria ter um M aqui no meio, tá? De média. Então, errado aqui. Letra C. D. A responsabilidade criminal e civil elimina a aplicação de sanção disciplinar. Errada também. Ela não elide, ela não exclui a responsabilidade disciplinar, tá? E administrativa. E. A classificação das transgressões depende exclusivamente da gravidade da ação, sem considerar o interesse da disciplina. Errado o que eu falei para vocês anteriormente, que pode ser que pela conduta do militar, de acordo com a ficha funcional dele, ele sempre foi elogiado, ele sempre fez coisas boas, e agora ele praticou uma transgressão. Pode ser que essa autoridade que tem competência para aplicar a punição decida desclassificar, decida tornar aquela transgressão que era grave em média, ou que era média em leve, por exemplo, para aliviar, porque o cara sempre foi disciplinado. Então, a letra B, que é aquela que é a única que a gente não tinha certeza, a gente agora tem certeza, porque as outras estão todas erradas, então só pode ser ela. Certo, pessoal? Deixa eu ver aqui, ó. Gabarito, letra B. É isso aí mesmo. Bom, sanções disciplinares. O que eu vou fazer agora? A gente está com 31 minutos, 32, fechamos. Eu vou dar um pause aqui, né? Um cut, e a gente vai para o vídeo de número 2 aqui do nosso RDBM. Tamo junto, força e honra.